Boa noite, meu nome é Rafael. Eu vou falar um pouco sobre, dentro do esporte, quais fatores que levam uma pessoa a se tornar um atleta de alto desempenho. Não há um consenso sobre quais são os fatores mais importantes, sobre quais fatores devem ser levados em conta, mas eu vou tentar abordar a maioria deles. Primeiro, tem aquelas pessoas que acreditam num dom natural, num dom divino, uma aptidão física inexplicável, assim, que as pessoas nascem com ela, e só seria possível as pessoas atingirem o alto desempenho se elas tivessem esse dom. E enquanto isso, há aquelas pessoas que acreditam simplesmente no trabalho duro, que não acreditam em dom, então que todas as pessoas se esforçando, elas conseguiriam atingir a excelência. Tem aquela teoria que com 10 mil horas de prática, qualquer pessoa poderia se tornar excelente em algum assunto, e tem pessoas que acreditam isso para o esporte também. O que é consenso é que, na verdade, mesmo considerando um ou outro, para você atingir o alto desempenho, você precisa de uma combinação de diversos fatores. Não é apenas o dom, não é apenas o treinamento e outras coisas que eu vou falar. Começar falando sobre a teoria das inteligências múltiplas. Uma delas, a gente até já discutiu aqui, uma delas é a corporal sinestésica, que é sobre o controle do corpo e essencial para os atletas. Nessa teoria diz que as pessoas elas podem nascer com isso ou desenvolver, mas o que é mais importante é que desde cedo elas precisam ter oportunidade para que isso se aflore, assim. Então, para um atleta é ideal que ele comece desde a infância a praticar, primeiro para ele ter o domínio do corpo e depois para ele se especializar numa modalidade. Mas aí o cuidado que se tem que ter com o treinamento na infância também é com os bloqueios, porque tem estudos que dizem que quando as crianças elas são condicionadas a treinamentos muito repetitivos, desde mesmo técnico ou tático, elas vão tornar atletas previsíveis, o que vai impedir elas a chegarem à excelência. Então, a gente vê que aspectos psicológicos também estão dentro desse desenvolvimento. E alguns importantes desde a infância seria a motivação, como a pessoa reage ao treinamento, se ela sente prazer naquilo. Então, desde cedo, isso já pode diferenciar aquelas pessoas que vão se tornar atletas e outras que não. E essa parte do psicológico acompanha o atleta durante toda a sua carreira. Esse é um caso de uma outra maratonista que foi estudada, que ela é totalmente movida a treinamento. Tem casos que ela termina uma outra maratona de 11 horas, no dia seguinte ela já está treinando novamente. E tem os casos em que o lado psicológico influencia negativamente. Todo mundo lembra que mesmo em atletas já prontos, esse caso da Copa do Mundo, que o tanto que a seleção foi criticada por ser fraca psicologicamente. Então foi um dos fatores determinantes para um resultado negativo. Outro exemplo recente é a final do salto com vara olímpico. Não sei se todo mundo acompanhou, mas o brasileiro ele utilizou toda a força da torcida como uma motivação e alcançou uma marca que ele nunca tinha alcançado. Enquanto teve um francês que levou isso de uma forma negativa e acabou falhando em algo que ele já tinha conseguido antes. Outra coisa importante seriam os fatores biológicos do corpo humano mesmo. Principalmente a altura já é algo muito visível, então aqui seria difícil imaginar a Flávia tendo sucesso em modalidades como basquete e tal, e o contrário. Esse é um caso de um atleta de Bahamas de salto em altura, que com menos de 1 ano de treinamento na modalidade, ele foi campeão mundial. E depois fizeram um estudo sobre ele e descobriram que ele tinha um tendão de Aquiles muito diferenciado dos demais que proporcionou isso a ele. Outro caso interessante são sobre as corridas de longa distância, maratona. Todo mundo já deve ter percebido que sempre tem um queniano, alguém daquela região ganhando. E começaram a investigar isso, estudar sobre isso e perceberam que um dos motivos são os genéticos também, como visivelmente assim, o biotipo das pernas e alguns outros aspectos genéticos também mais profundos assim. Mas aí começaram a aprofundar mais nas pesquisas e entenderam também que tem a parte do treinamento, do local onde eles têm, a altitude, tudo isso influencia também. Agora, focando mais em casos específicos de alguns atletas, o caso do Michael Phelps é interessante que pesquisas apontam que ele é totalmente preparado geneticamente para a natação, desde o tamanho dos seus braços, do pé e outras coisas. Mas será que é só isso que explica o sucesso que ele tem? E já o Bolt é um caso muito mais complexo, que, igual comentaram, ele teoricamente ele não tem o biotipo próprio para a atividade, mas com o treinamento ele conseguiu adaptar para que isso gerasse vantagem para ele. Então fica na dúvida se é a genética, o treinamento que é mais importante, dentre outros fatores. Uma pergunta interessante também é saber se o treinamento é tão importante, será que seria possível grandes atletas terem sucesso em outras modalidades, se eles treinassem isso? Será que seria possível o Neymar ser um astro do basquete ou o Michael Jordan ser um grande jogador de futebol? Tem estudos também que dizem que provavelmente sim, porque nos esportes coletivos o tempo de reação é uma das coisas mais importantes. E fizeram um estudo que na modalidade, naquilo que eles estão acostumados, o tempo de reação deles é muito baixo, mas quando eles vão para alguma outra atividade não é tanto assim. Então, fruto do treinamento.
Então, todos esses fatores, com certeza, é um consenso. Algumas modalidades, mais ou menos, são ideais para você atingir a alta performance. Mas, dentro de todos esses atletas, ainda tem aqueles que se destacam ainda mais. Se isso é um dom ou se é algo que diferente disso, ainda não se pode explicar.